que a grande maioria são pessoas abandonadas de tudo e daquilo que sempre, quando a gente tem alguma situação de dificuldade na vida, seja profissional ou de outra ordem, sobra para nós assim, mas eu tenho a minha família. E muitas dessas pessoas não sobra nem essa família. Então, poder desenvolver um trabalho e verificar o quanto eles se envolvem na criação. Então, aí tem um pouco dos textos. Opa. Aqui também é uma produção feita por eles, em algum momento. E agora, então, eu tenho um tempinho, Deise, 5 minutos, que a Rosana organizasse, então, para projetar um pequeno videozinho de uns 3 minutos, que também é um trabalho feito nesses espaços, por esses alunos. Acho que enquanto eles organizam ali, então, eu aproveito para fazer a leitura de 2 textos que tinha naquele varal e que mostra também, exemplifica, então, encerrando, o valor da casa, da família, de carinho para essas pessoas. Então, é um texto, né, de um aluno da escola. É a minha volta para o sonho de viver em casa, cuidar com amor e carinho dos que vivem embaixo da minha asa, tomando todo cuidado para não caírem em brasa. Nem mesmo os resquícios de vírus de uma gripe deixarei que entre na minha casa. Então, essa é uma expressão de pessoas que não têm casa, que não têm família, que a maioria não tem para onde voltar. E um outro texto que fala: adoro galopar, isso me faz sentir livre, para andar e viver. Um dia uma carroça vou ter, para poder sobreviver. O serviço me enobrece e me faz crescer. Assim, minha filha, vou poder manter. Dar um adeus à tristeza, fazer fretes de mudanças e mesas. Me chamo Aguinaldo, com certeza. Vamos ver se sair o texto a gente assiste e se não sair o vídeo. A gente, assim, vai permanecer aqui no encontro amanhã. Não projeta a imagem?
pouco disse que tinha a apresentar, foi uma elaboração toda deles. Obrigada, a gente está à disposição para depois na troca. Convidando, então, o Marcelo, representante do Ministério Público, para trazer a discussão da gestão do cuidado na dimensão do psicossocial. Boa tarde a todos. Eu sou promotor de justiça, meu nome é Marcelo Wegner, estou representando o Ministério Público aqui, né? Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos da mesa, a todos que estão aqui na audiência. Primeiramente, dizer que nós, no convite constava ali uma mesa redonda, né? Eu pensei que era uma coisa mais intimista, assim, que eram poucas pessoas, e essa mesa não me parece redonda. Não sei se eu estou com algum problema de percepção, vocês que são psicólogos ou algum... Né? Mas é interessante que tenha um público tão interessado no assunto, né? Em relação à questão de saúde mental. Bem, primeiramente eu gostaria de falar rapidamente o que é o Ministério Público, né? O Ministério Público é uma instituição, os promotores de justiça, procuradores da República, procuradores de justiça que fazem parte do Ministério Público, né? A instituição, ela visa garantir os interesses difusos, coletivos, né? Inclusive das populações que têm uma necessidade específica, como no caso das pessoas, que na verdade somos todos nós, né? Que precisamos dessa questão da saúde mental, que é um direito de todos, é um direito fundamental de todos, inclusive previsto na Constituição Federal. Quando a gente fala em preocupação psicossocial, eu acho que é uma questão, um conceito que o Ministério Público, os promotores, a gente está conseguindo através do nosso centro. Eu trabalho no centro de apoio. Eu vou falar em pé porque a quarta pessoa a falar, geralmente a gente vai cansando, né? Então, quando a gente fala em Ministério Público, a gente faz essa defesa desses direitos, né? E quando a gente fala em preocupação psicossocial, a gente pensa na questão da efetividade, né? E aí eu posso dizer, embora seja leigo, né, nessa área da saúde mental, leigo no sentido de que nunca fiz nenhum curso de psicologia, psiquiatria, né, terapia ocupacional ou qualquer outro curso, mas a experiência que a gente tem no dia a dia, a gente verifica que é muito eficaz, é muito mais eficaz quando você não trabalha só a questão da área médica, quando você trabalha também todo um leque de questões, né? Sociais, questão com a família, questão com a comunidade. Foi muito bem falada a questão da territorialidade, palavra difícil, né? Então, os promotores, a gente está conseguindo incutir essa questão. Eu sou promotor que cuida do centro operacional aqui da infância e juventude, né? Quando fizeram um convite para o Ministério Público, eles me designaram, né, para vir falar com vocês, porque nós estamos fazendo um trabalho dentro do planejamento estratégico e elegemos como prioridade, os promotores elegeram, na verdade, como prioridade, a questão da saúde mental infanto-juvenil, tá? Então, desculpem se eu vou falar um pouco mais sobre essa questão da criança e do adolescente, né? Mas a gente tem que puxar a sardinha para a nossa brasa, né? Os discursos que ocorreram aqui, né, foram muito bonitos, assim, mas a realidade que a gente detectou nas promotorias, né, não é bem essa, né, com relação à questão de política pública, né, tudo está funcionando muito bem, que tem CAPS, que tem NASF Saúde em todos os locais, né, e até por isso foi eleito como prioridade para o Ministério Público agir, porque está havendo problema, está faltando política pública nessa área. E aí eu vou tentar passar para vocês assim de forma bem didática, bem prática, né, quais os problemas que a gente tem observado, tanto na área de assistência social, né, quanto na questão do SUS, tá? São problemas que os promotores nos repassaram e nós, através de ações, estamos tentando de alguma forma solucionar. Bem, primeiro com relação à questão da efetividade, né,
Teve um exemplo que me foi muito caro, assim, caro no sentido de ser, né, de me tocar muito fundo. Quando a gente pensa só na questão do tratamento médico, né, chegou um dia na minha promotoria de justiça, eu não estava no centro de apoio ainda, e aí chegou na minha promotoria um rapaz que devia ter, salvo engano, tinha 11 anos, parece, né? E aí o diretor me disse assim, olha, esse rapaz aqui, ele está na nossa escola, envolve a questão de educação também, né? Ele está aqui na nossa escola e ele está toda hora surtando. Ele começa a gritar aqui que nem um doido, né? Ele já está sendo atendido pelo CAPS, né? Mas não está solucionando, né? E aí foi chamada a mãe, foi chamado o diretor, foi chamada a representante do CAPS, né? E aí disseram assim, olha, a situação é que a gente precisa de um remédio que sossegue ele, foi o termo que eles usaram, né? Precisamos de um remédio que sossegue ele. E aí depois o diretor, assim, em off, me chamou e disse assim, eu poderia falar contigo sem a presença da mãe? E aí a gente conversou, eu e a representante do CAPS e esse diretor, e daqui a pouco eles me disseram, olha, a desconfiança que a gente tem, na verdade, é que essa mãe não está ministrando o remédio para essa criança. Então, quer dizer, o problema não era só um problema médico, era um problema social, né? A mãe morava numa casa emprestada para uma outra pessoa, tinha um problema lá de animais que viviam na casa, um número excessivo de animais, né? A mãe era cuidadora dessa pessoa e não cuidava do filho, né? E aí, até foi uma surpresa agradável, né? Que o CAPS aqui de Florianópolis tem um curso de cuidadores, né? Então, o cuidado para que as instituições não virem instituições burocráticas, tá? Porque o que acontece? Eu não posso, vou falar sem conhecimento, mas às vezes o salário não é um salário digno, não há motivação, não há capacitação dessas pessoas, né? E acaba virando mais um órgão. Na estrutura está muito bonito do SUAS, né? Existe o CRAS, né? Para uma determinada comunidade, eu não sei como é que se chama a divisão territorial, né? Um território, né? Mas não está funcionando, porque se não tiver uma busca ativa, esse órgão, me desculpa, poderia ser centralizado em qualquer secretaria de assistência social, né? Aí a gente está gastando dinheiro público à toa. Questão do CREAS, né? Eu até estava comentando, desculpa, com a Sandra, né? Ano passado nós estivemos aqui em Florianópolis, né? Florianópolis deveria ser um exemplo, tá? Só para passar um dado para vocês, o CREAS, ele é o responsável por os adolescentes que infringem a lei e recebem prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida. O órgão responsável por fazer essa tarefa, e que deveria ter psicólogo, pedagogo, assistente social, uma equipe interdisciplinar, como foi falado aqui, né? Ou intersetorial, eu não sei qual o termo correto que se usa, né? Tinha 3 profissionais ali que estavam trabalhando nessa área, né? Não tinha, e eu também posso estar falando, porque eu não sei o termo técnico, monitores para acompanhar esses adolescentes, né? E aí o que estava acontecendo? A gente aplicava a prestação de serviços à comunidade ou liberdade assistida e eles faziam um acolhimento, que eles chamavam, né? Que seria uma entrevista com esse adolescente, e depois de 7, 8 meses eles iam chamar o adolescente para prestar efetivamente o serviço. Quer dizer, nesse meio tempo ele já tinha praticado atos infracionais muito mais graves, né? O efeito pedagógico daquela medida se perdia totalmente, tá? E a minha surpresa foi que eu falei com um juiz sobre essa situação, né? Um juiz que estava fazendo correições aí pelo Estado, ele me disse, Florianópolis está bem ainda, tá? Tem lugar que o prazo é maior. Então, quer dizer, não é uma realidade só daqui. Programa de saúde mental, né? Os órgãos públicos, e aí né? A questão de estatística é um complicador, né? Nós queríamos resolver o problema da saúde mental, né? Pensando primeiro na questão da base. Como resolver a questão da saúde mental no atendimento primário,
E aí tem um psicólogo que trabalha comigo, né, no CIG, no Centro da Infância e Juventude, e aí esse psicólogo me disse, olha, primeiro a gente tem que tratar a base da pirâmide, vamos resolver aquele tratamento primário. Resolver como? E aí ele me disse assim, ó, o melhor meio é através do NASF Saúde. Fizemos um levantamento, havia 80 municípios em Santa Catarina que não tinham NASF ou tinham NASF e não tinham um profissional da saúde mental, né? Que pode ser um terapeuta ocupacional, psicólogo ou psiquiatra, né? 80 municípios, né, que embora tivessem a equipe de saúde familiar, não tinham NASF para apoiá-los, embora a lei tivesse essa previsão, essa possibilidade, inclusive com recursos federais, né? Então o Ministério Público primeiro está atacando esse problema, mas a gente já fez um pré-levantamento que também existem problemas na questão dos CAPs, né? Tem muito município ainda sobre a égide dos 20 mil habitantes, como mínimo para ter um CAPs, né? Que deveriam ter CAPs, né? Com as suas especializações, e não tem, tá? Eu não posso passar um dado para vocês, porque a gente fez um levantamento prévio, eu posso estar sendo leviano, mas que existe déficit de CAPs, né? Essa palavra é outra, né? Que a gente de vez em quando tropeça ali, o CAPs, né? Mas existe um déficit, né, de CAPs no Estado, existe, tá? E a gente vai levantar isso no ano que vem, para não assustar os prefeitos, né? Porque a gente vai no NASF, daqui a pouco já vai no CAPS, de uma vez só a gente acaba não conseguindo nada. Então a gente está com ações para desenvolver a questão da saúde mental. Outra questão que o Ministério Público está preocupado, o Dr. Liu, que é o Procurador-Geral de Justiça, inclusive encaminhou, né, é a criação de delegacias especializadas. Eu sei que existe até uma questão com relação ao psicólogo, em relação às vítimas de violência sexual, crianças e adolescentes, que são atendidas por psicólogos, né? Questão da revitimização, vocês que são da área, né? O Conselho Federal de Psicologia, é isso? Parece que já se manifestou o contrário, tem uma, né? Mas existe uma necessidade de psicólogos em delegacias especializadas, né? E nós encaminhamos, nós que eu digo Procurador-Geral, ao Secretário de Segurança, essa necessidade desses profissionais nessas delegacias especializadas, tá? Olha, quem trabalha na área, né, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir em alguma audiência. Bem, esse tipo de audiência é sigilosa, né? Eles não permitem a presença de outras pessoas. Mas se já tiveram oportunidade de trabalhar, pelo menos numa audiência dessas, como profissionais, né? Mas, olha, a pior coisa que tem é um promotor, né? E eu em tese, eu estou acusando quem praticou o fato, né? Agora, tu fazeres pergunta para uma criança ou para um adolescente que foi vítima de violência sexual, né? Sem conhecimento nenhum, eu não tenho conhecimento. Como é que eu vou perguntar para ela ou para ele, né? Como é que foi essa questão dessa violência sexual? Né? Isso porque eu faço cara de bonzinho, né? Porque eu estou ali querendo pegar os dados. Agora imagina o advogado que faz cara de mauzinho, né? Porque ele quer que haja contradição naquele depoimento da criança ou do adolescente para inocentar o seu cliente. Né? Então é uma situação também muito complicada e que o Ministério Público está muito preocupado com a questão da revitimização, né? Inclusive em âmbito judicial, né? Nós pretendemos mais tarde, inclusive, pedir para o judiciário também que as audiências sejam feitas, e aí a gente vai ter que estudar com vocês, que são profissionais, como isso pode ser feito de uma forma a minimizar os danos. Eu sei que existe uma série de polêmicas em relação a isso, mas isso tem que ser discutido com quem sabe, né? Nós temos uma fiscalização também da questão dos meio aberto, né? Muitos municípios, tá? Eu acho que eu não trouxe o dado aqui. Deixa eu ver. É só para vocês talvez possam me explicar, né? As moças que palestraram aqui anteriormente, estava tudo certinho a fala delas, né? A dela está toda perfeita aqui, né? Aí olha aqui a minha, não sei se é questão de gênero, se homem que é assim bagunçado, né? Mas elas aqui...
Eu vi todos, assim, eu fiquei, pá, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu trouxe tudo. Talvez depois alguém me passe uma explicação disso, né? Por que funciona assim. Então, a questão do meio aberto, esse é um problema, tá? A maioria dos municípios não tem CREAS, tá? Nem na forma consorciada, porque poderia ser consorciado, né? Ninguém vai exigir que um município de 5 mil habitantes tenha CREAS, tá? Mas ele poderia se consorciar com outros municípios para esse fim. Então, isso é um problema que o Ministério Público também está atacando, né? Para os promotores ingressarem com ação para resolver essa problemática. Bom, já que eu falei um pouquinho mal de todo mundo, vou falar um pouquinho mal da educação também, né? Não é da educação, é da Secretaria de Justiça e Cidadania, né? A gente fala de educação, né? Mas ontem, né, o Frutos do Aroeira, que faz um trabalho aqui em relação à semi-liberdade, fechou as portas por falta de repasse do Estado, né? E eu não estou aqui querendo dizer que foi a Secretaria de Justiça e Cidadania tem culpa ou não tem, se foram preenchidas as formas ou não, mas essa responsabilidade é do Estado, né? E se ele transfere para uma ONG, ele tem a obrigação de prestá-la. A gente está falando em educação e não está nem prestando o serviço básico. Ali está falando em educação em um hospital de custódia, né? Mas isso não está acontecendo nem no básico. A gente não está conseguindo nem prestar o serviço para aquele adolescente que está contrário à lei e que tem que ser colocado numa semi-liberdade, né? Isso é um problema muito sério. E agora, para não passar por aquele que só critica, né, eu vou falar bem da Secretaria de Educação, né, que o secretário Deschamps, ele foi muito sensível numa causa que a gente está seguindo, que é a questão do Apoia, né? Nós estamos instituindo o Apoia Online, né, que é um sistema para que a gente verifique as infrequências escolares de forma automática. Isso vai estar tudo informatizado e sistematizado, né? Aí vocês vão dizer, pô, o que eu tenho a ver com Apoia, né? O que isso tem a ver com a nossa palestra? A gente verifica que muitas vezes, na causa da infrequência, né, está relacionada a algum problema de saúde mental, uso de drogas, algum problema psiquiátrico efetivamente, né, algum problema psicossocial, tá? Então, que a maioria dos casos de infrequência está ligado a uma causa psicossocial. Com esse instrumento que o secretário está nos auxiliando, né, a gente vai poder fazer um diagnóstico muito mais fidedigno do que está acontecendo com as nossas crianças e adolescentes. Tá? Já me avisaram aqui que o meu tempo encerrou, né? Eu peço desculpas por ter focado na questão da criança e do adolescente, tá? Mas é a minha área e é a área pela qual eu sou apaixonado. Tá? Obrigado pela atenção de todos. Obrigada, Marcelo. Bom, nós vamos dar hoje início ao debate, né? Nós temos aí o tempo até às 18h30. Só antes de passar para o debate, eu queria primeiro entregar aos nossos convidados aqui um exemplar do documento do CREPOP para gestores específico da assistência social. E também, antes de fazer a síntese, só para esclarecer em relação à questão da criança e adolescente, Marcelo, o Conselho Federal de Psicologia tem se posicionado contrário já desde que foi iniciada a discussão da implantação da modalidade do depoimento sem dano, das salas de depoimento sem dano, que é a inquirição de crianças por psicólogos. Nós somos totalmente favoráveis, inclusive temos aí feito diversas lutas na direção da escuta de crianças na rede de proteção, né? Então, esse é um debate que tem se acalorado aí nos últimos anos. Temos dialogado com o Ministério Público, com o governo, com os juízes, com a categoria nessa direção. Eu acho que vai ser bem importante também dialogar com vocês aqui sobre isso, né? Então, só para fazer uma síntese da nossa mesa, eu acho que os 4 convidados aqui trouxeram a importância da intersetorialidade, né? Eu acho que esse é o grande tema do evento, a interdisciplinariedade e a intersetorialidade,
e acho que acompanhou aqui todas as discussões, né? A ênfase aparece na fala da Maria Cecília, na fala da Sandra, dentro das respectivas políticas, mas pensando já que as políticas públicas não podem se desenvolver desconhecendo, ignorando o que fazem as outras, né? Pensando justamente a ideia da integralidade, né? Não dá para pensar fora disso, né? A Beatriz faz um recorte da educação com as pessoas vivendo em situação de privação de liberdade e traz aí a educação como um direito e as contradições de oferecer esse trabalho, de produzir essa política dentro de um lugar em que as pessoas estão ali cumprindo pena e tal, mas que há superação, apesar dos limites, a superação dos participantes, dos alunos, né? E o Marcelo traz o importante papel do Ministério Público, que é justamente acompanhar e fazer a crítica de como que essas políticas estão sendo ofertadas na direção de fazer avançar. Acho que é bem importante, acho que por uma coincidência ele ficou por último na mesa, mas acho que foi importante isso para trazer que existe trabalho, a Maria Cecília, a Sandra, a Beatriz contaram de como que tem sido feito esse trabalho aí no poder público, mas que tem muito ainda por se fazer e acho que tem muito para dialogar entre esses setores e o Ministério Público. Então, agora eu vou abrir para debates, aquelas pessoas que quiserem fazer perguntas à mesa, a gente pode fazer circular o microfone e aí a gente faz uma rodada aí de 3, 4 perguntas do público, volta para a mesa e vamos vendo como é que vamos trabalhando o tempo. Tá certo? Eu faço parte da Comissão de Saúde do Conselho Regional de Psicologia, que ajudou a organizar esse evento. E fiquei muito satisfeita, né, de ver os diferentes gestores, as diferentes áreas na mesa e podendo pensar junto, né, o conceito aí de atenção psicossocial e o fazer de cada área dentro da atenção psicossocial. Queria dizer para a Deise, né, que a fala do Ministério Público para o final não foi proposital, foi proposital, né, não foi coincidência, a gente pensou que realmente tem esse lugar, né, de poder estar avaliando as políticas, e acho que você fez muito bem, Marcelo. E deu para perceber na sua fala um pouco da intersetorialidade que a gente tanto busca e quer, né? Talvez por estar mais de fora, olhando com esse olhar de estar lidando com todas as políticas juntas, você, na sua fala, né, conseguiu expressar aquilo que a gente busca com esse evento e aquilo que a gente busca, né, que todos os outros conseguiram falar e verbalizar da necessidade da intersetorialidade, né? Acho que temos que sentar mais vezes para conversarmos, né, os gestores, enfim, os profissionais das diferentes áreas. Penso, né, de que poderíamos sair desse evento com um compromisso de criar aí, eu falava com a Maria Cecília essa semana, enquanto conselheira estadual de saúde, de que era importante criarmos aí um comitê, né, a partir desse evento, de que pudéssemos estar, sim, né, botando em prática um pouco das discussões que a gente busca aqui e que concordo com vocês, apesar de muito estar sendo feito, ainda muito num plano ideológico, né, assim, ideário e não efetivamente como uma articulação, né, das políticas, um plano de ação das políticas de atuação intersetorial. Fiquei